Bem-vindo à videoaula Etapas do Aprendizado. Eu sou Diana Faria e vou compartilhar com você esse conhecimento para que você possa utilizá-lo nos seus próximos atendimentos aos pacientes, adolescentes, crianças e adultos com dificuldades de aprendizagem. Quando nós pensamos em aprendizagem ou aprendizado, o primeiro conceito que nós temos que ter em mente é a neuroplasticidade, que é essa capacidade do nosso cérebro em criar novos caminhos ou novas conexões entre os neurônios para que novos aprendizados sejam concretizados. Eu gosto bastante da comparação desses caminhos neuronais a um campo de uma fazenda. Quando nós temos um campo cheio de grama ou cheio de mato e só andamos uma única vez por um trecho, aquele mato ele vai se envergar. Com o passar das horas, esse matinho volta e fica firme novamente. Mas se nós passamos várias vezes por aquele mesmo caminho, acabamos criando uma trilha que ao longo do tempo será marcada. E mesmo que você volte anos depois nesse mesmo local, você perceberá que ficou a trilha feita por você pela repetição, pela frequência em que você passou por ali. Nos neurônios, a mesma coisa acontece. Qualquer atividade que você faça uma repetição ou que tenha uma emoção muito forte na construção daquela rede, fixa aquela rede de neurônios marcando uma memória ou um engrama, como nós chamamos, um conjunto de memórias relacionadas a um novo aprendizado. E isso acontece porque nós temos 100 bilhões de neurônios conectados formando os caminhos dos aprendizados. Isso em qualquer cérebro. Logicamente, nós temos cérebros que têm essa capacidade de neuroplasticidade para o aprendizado muito mais à disposição e outros que precisam de mais reforço para atingir o mesmo aprendizado. Mas todos os cérebros possuem essa capacidade de neuroplasticidade ou de aprendizado ou de se moldar para novos aprendizados. Quando nós pensamos em um novo aprendizado, tem uma palavra que me vem sempre à mente, que é a palavra competência. Quando nós pensamos, por exemplo, num dentista, eu quero ir a um dentista que seja competente. Eu quero fazer o meu tratamento em alguém que seja competente. Não é assim que a gente diz? A gente vai buscar informações sobre a competência daquele indivíduo. E o que é a competência? É a capacidade de realizar bem uma determinada tarefa para resolver uma situação complexa, mobilizando recursos rapidamente. Então vamos ver as palavras-chave da definição de competência. Realizar bem, ou seja, ser competente, é fazer muito bem algo, mesmo quando a situação é complexa. Por exemplo, eu não digo que um dentista é competente quando ele faz uma limpeza boa. Uma limpeza de dentes eu espero que qualquer dentista seja capaz de fazer, mas um canal que estava com uma infecção ou retirar um dente que estava com uma raiz diferente, isso é ser um dentista competente, realizar uma situação complexa de uma forma muito bem feita. E a outra palavra-chave é rapidamente, mobilizando recursos rapidamente. Eu quero ir num dentista que faça muito bem uma situação complexa e que faça isso rapidamente. E pensando em qualquer outra área da nossa vida também. Por exemplo, eu serei uma motorista competente se eu dirijo bem, mesmo numa situação complexa. O caminho da minha casa não conta, né? Uma situação complexa que é um acidente, é um dia chuvoso, uma estrada nova, e mobilizando recursos rapidamente. Se eu tenho um problema à minha frente que eu consiga resolver facilmente, eu consigo evitar um acidente, por exemplo. Então a competência, ela tem 3 pontos chaves. E é isso que a gente precisa focar quando nós estamos conduzindo um indivíduo ao aprendizado e nós queremos torná-lo competente. Por exemplo, torná-lo competente na leitura e na escrita. Eu preciso desenvolver essas 3 habilidades ou esses 3 focos. Realizar bem, mesmo quando o texto é um texto complexo, mobilizando recursos rapidamente para a compreensão deste texto.
Sendo assim, nós vamos entender agora quais são as etapas de aprendizagem que podem nos ajudar a compreender em que nível esse indivíduo está e o que fazer para que ele dê um passo adiante no processo dele de aprendizagem. Então, por esse ponto de vista, nós teremos o aprendizado dividido em 4 etapas principais. Na primeira etapa, o indivíduo encontra-se numa incompetência inconsciente. O que significa isso? Ele é incompetente nesta tarefa, não sabe como realizar essa tarefa, e isso está ainda em um modo inconsciente, ou seja, ele não sabe realizar a tarefa e nem sabe o que precisaria saber ou fazer para realizar tal tarefa. Por exemplo, eu não sei dirigir um avião e também nem sei que habilidades ou que recursos eu preciso ter para conseguir dirigir um avião. Eu sei que o piloto faz algumas coisas, mas não sei que coisas são essas. Então eu sou incompetente e inconsciente, não sei sobre a minha incompetência, ou qual nível eu estou de aprender isso ou de não aprender isso. É uma coisa fácil ou é algo difícil? A etapa seguinte é a incompetência consciente, ou seja, ainda sou incompetente, mas agora eu já sei conscientemente o que eu vou precisar fazer ou aprender para me sair bem naquela tarefa. Vamos voltar para a tarefa de pilotar o avião. Eu não sabia o que eu precisaria e alguém vem para mim e diz: Diana, para que você pilote o avião, você precisará, primeiro, saber ler esses marcadores de velocidade, pressão, altitude e latitude. Depois você precisará dominar o manche, saber como conduzir o avião. Depois você precisará compreender as informações que vêm da torre. Se a pessoa me diz exatamente quais as habilidades que eu preciso desenvolver para esse novo aprendizado, eu ainda não sei fazer, não sei pilotar, mas agora eu já estou consciente disso. Eu já sei qual caminho eu devo seguir para concretizar esse aprendizado. A terceira etapa é a competência consciente. Nessa etapa, eu já experimento a competência, ou seja, eu sei pilotar o avião. Eu tive aulas e alguém já começou a me ensinar sobre como é pilotar o avião e eu já estou experimentando isso. Porém, ainda eu preciso ter esses recursos de um modo consciente. Eu preciso ainda fazer anotações, eu preciso lembrar passo a passo, eu preciso buscar informações nas minhas anotações ou em um livro. Se eu tiver alguma dúvida, eu olho no manual. Nesse caso, eu consigo realizar a tarefa, mas ainda todos os recursos têm que estar muito próximos a mim. Eu ainda preciso do instrutor para que eu consiga fazer essa tarefa. E a última etapa é a competência inconsciente. Eu consigo realizar essa tarefa, no caso, vamos imaginar o pilotar o avião, e todas as competências necessárias, os recursos, eles já estão em modo inconsciente no meu cérebro. Eu já piloto e nem preciso pensar nisso. Lógico que pilotar o avião eu não estou nesse nível, mas, por exemplo, dirigir um carro, eu já estou nesse nível. Quando eu estava na competência consciente, eu precisava pensar para dar a seta, eu precisava lembrar que eu tinha que olhar no espelho retrovisor. Quantas vezes eu não deixei um carro morrer porque, mesmo sabendo, eu esqueci de pisar na embreagem? Quando eu estou na competência inconsciente, eu não preciso pensar nisso. Eu consigo, inclusive, ouvir uma música, prestar atenção na letra da música enquanto eu estou dirigindo. Eu consigo pegar alguma coisa na bolsa enquanto eu estou dirigindo, porque eu não preciso pensar em cada ação que eu vou executar quando eu estou na direção. Quantas vezes quem dirige há bastante tempo, não chega em casa e fala: nossa, nem percebi, eu já estou aqui. Porque o pensamento estava tomando rumo com outras informações e não necessariamente com o passar a marcha, com pisar na embreagem, dar a seta, isso já acontece naturalmente. Agora nós vamos repassar essas informações pensando como conduzir o indivíduo de um aprendizado a outro. A primeira coisa que eu preciso fazer
é entender naquele aprendizado específico que o indivíduo está focando, em qual desses níveis ele está. Porque se ele ainda estiver num nível de incompetência inconsciente, ou seja, ele não faz bem a tarefa e também nem entendeu o que ele precisa fazer para desempenhar a tarefa, não adianta eu cobrá-lo de competência inconsciente, concorda? Eu preciso primeiro identificar qual o nível ele está para que eu possa dar a ele o que ele precisa para passar para o nível seguinte. Então vamos ver. De incompetência inconsciente para incompetência consciente, eu preciso de conhecimento. Alguém precisa me dizer o que eu vou necessitar de recursos ou de atenção ou de habilidades prévias para que eu possa passar para a incompetência consciente. Aqui algo muito interessante também é como a gente vende o peixe, né? Se eu vendo que é fácil, por exemplo, naquele momento em que eu quis aprender a pilotar avião, se o instrutor falasse assim para mim: nossa, Diana, aqui para você começar a pilotar o avião são horas infindáveis de estudo. Você vai ter que ler, olha, esses 5 compêndios de estilo Barça, né? Para que você consiga entender minimamente o que é a pilotagem de um avião. Então, se a pessoa vende desta maneira, talvez eu nem comece o meu estudo de pilotagem de avião. Então, eu preciso, de fato, vender o peixe de uma maneira positiva. Então, se a pessoa quer aprender piano, você tem que dizer, lógico, que habilidades ele precisará, mas você também pode dizer nesse momento que tudo isso vai sendo adquirido com o treino, com a prática, que é um passo a passo, que as vitórias acontecerão aos poucos e que num prazo longo ele vai tocar todas as músicas que ele quer, mas que num prazo curto ele já vai conseguir experimentar tocar algumas músicas e isso é muito gratificante, é muito gostoso. Como nós vendemos o peixe faz toda a diferença para o indivíduo que vai começar um aprendizado que talvez para ele já seja desafiador. Se ele não está aprendendo na escola, está aprendendo com você, seja em consultório, seja em aula particular, é porque ele já sente isso como um desafio muito grande para ele. Como nós vamos apresentar esse desafio nesse momento de conhecimento, trazendo da incompetência inconsciente para a competência consciente, é importante. Como apresentar? Muito bem, agora ele já sabe que ele vai ter que mobilizar uma série de habilidades. Como eu faço para ele passar da incompetência consciente para a competência consciente? Eu preciso da experiência. O indivíduo precisa experimentar, sair da teoria e entrar na prática. Por exemplo, se eu estou pensando na matemática, ele precisa realmente não só entender como faz, mas praticar, fazer. Não só entender como ler, mas ler. Eu preciso que ele passe da teoria para a prática. E essa prática direcionada, que nós vamos ver um pouco mais para frente, a importância dessa prática direcionada. E para ele sair da competência consciente, que é aquela competência em que ele é capaz de executar a tarefa, mas ele precisa de auxílio ou ele precisa lembrar do que necessita fazer de uma maneira consciente, o que ele precisa é de repetição e treino. Quando o indivíduo está na competência consciente, ele gasta muita energia cerebral para executar uma tarefa. Ele tem que ter um nível de atenção muito elevado, tem que estar muito atento àquilo que ele está fazendo, porque aquilo ainda não está na competência inconsciente. Quando está na competência inconsciente, é quando eu faço a tarefa e nem sei mais como eu fiz aquilo. Quando nós lemos hoje em dia, nós não pensamos que nós decodificamos som e letra. Nós simplesmente conseguimos prestar atenção no conteúdo, porque o processo da decodificação da leitura já está na nossa competência inconsciente. Então, eu não paro mais para pensar que eu tenho que parar num ponto final, que eu tenho que parar numa vírgula. Isso já acontece naturalmente. Na escrita, quando eu ponho um ponto final, a próxima letra eu já sei naturalmente que é uma letra maiúscula. Quando a criança está na competência consciente, ela pode até saber sobre isso, mas nem sempre ela consegue lembrar de executar isso, porque ela tem que ter muito nível de atenção. E como tem
várias coisas para ela administrar, algumas acabam passando. Quais são alguns sinais de que aquele indivíduo, criança, adolescente ou adulto, está na fase da competência consciente ainda e não da competência inconsciente, que é o nosso objetivo final? Quando ele acerta algumas vezes e erra outras vezes. Se ele acerta algumas vezes, ele está na fase da competência e não da incompetência. Mas errar faz parte desse nível de atenção que ainda não está no inconsciente. Erros que a gente diz por distração ou erra por besteira. Nossa, mas você sabe que M é antes de P ou B, por que você não colocou? Ele sabe, se ele for para te dizer a regra, ele é capaz, ele já está consciente, mas ainda não está na competência consciente, ele não consegue fazer isso todas as vezes. Ele precisa ser lembrado de detalhes da tarefa. Por exemplo, olha, na linha de baixo, letra maiúscula, vai até o final da linha para depois passar para a próxima. Sente um grande cansaço após a tarefa, aquela criança que às vezes refere dor de cabeça ou ai, não aguento mais fazer isso. É porque quando nós estamos na competência consciente, realmente cansa muito. Para quem aprendeu a dirigir, vai se lembrar. Quando você ia para um lugar cheio de carros, com muito trânsito, depois de dirigir num ambiente assim, você se sentia cansado, né? Com o corpo em fadiga. E é assim mesmo, toda vez que nós fazemos uma atividade em que ainda não está na competência inconsciente, o nosso corpo sente isso, porque a gente demanda muita energia, muita atenção. Ou, por exemplo, não consegue empregar a mesma habilidade quando está em outro contexto. Ela até consegue fazer na lição de casa ou na sala de aula, mas no estresse da prova, acaba esquecendo de detalhes que ela havia estudado e tinha se saído bem em casa. Sinal de que está na competência consciente, ainda não passou para a competência inconsciente. E por fim, necessita de um maior nível de atenção e menor carga de distratores, ou seja, se tiver coisas distraindo, ela vai conseguir fazer pior a tarefa. Por isso que algumas crianças a gente pede para que ela faça a prova, por exemplo, num lugar separado, na sala da coordenação, porque ali não tem outras pessoas, ela não vai ver outras crianças saindo enquanto ela está fazendo a prova, ela não vai ver outras crianças perguntando ou barulho de carteira. Ela consegue fazer bem, mas se ela estiver num ambiente mais organizado ou com menos distração. Assim como nós, quando vamos dirigir, primeiro nós vamos aprender a dirigir num lugar onde não passa carro. Depois, aos poucos, nós vamos indo para os locais que tem trânsito. E o que é importante nós lembrarmos para manter um foco e manter o aprendizado no nível que a criança conseguirá passar para a etapa seguinte? Compreender exatamente o que precisa ser treinado ou repetido. Ou seja, se a criança tem uma dificuldade na divisão, não necessariamente eu preciso fazer ela repetir a divisão inteira, porque pode ser que ela repetindo a divisão inteira, ela continue errando nos mesmos pontos. Eu preciso entender qual é o passo que a criança está falhando, por exemplo, no processo da divisão. Será que ela não está conseguindo entender que o 2 não divide pelo 4? Que ela precisa pegar o 24 para dividir? Ah, não, esse passo, Diana, ela já entendeu, isso ela sempre faz certo. Ótimo, então não precisa treinar isso. Será que ela está com dificuldade em entender que número ela tem que colocar aqui, que vezes o 4 dá 24? Ah, eu acho que é isso que ela está com dificuldade. Então o que eu faço? Eu só treino esse ponto específico. Eu nem faço ela fazer a divisão inteira. Eu só faço esse treino. Dou um número e ela tem que achar na tabuada, ou seja qual método for, qual é o número que ela deve colocar embaixo da chave. Ela vai fazer isso com vários números, até que esse processo passe para a competência inconsciente, que ela já consiga fazer todas as vezes isso. Aí sim eu volto para a divisão e vou caminhar no restante do processo. Então, encontrar aonde exatamente, qual passo ou qual habilidade está faltando para a criança desenvolver é extremamente importante. Primeiro, porque eu não vou esgotar a atenção dela fazendo todo o processo. E segundo, que eu vou aprimorar aquele processo especificamente para depois eu juntar com os outros. Por exemplo, pode ser que isso a criança já seja capaz de fazer, mas ela não consegue fazer o processo da subtração que vem na sequência.
Ou então, até o processo da subtração ela já é capaz de fazer, mas ela não consegue abaixar este número somando com o resto que fica na subtração. Então, eu faço só a etapa que ela tem dificuldade. Eu posso armar a continha inteira e fazer tudo até onde ela não consegue. Ou seja, todo passo que ela consegue eu faço, deixo pronto. E ela só trabalha aquilo que ela não está conseguindo. Isso é um ponto fundamental para a gente pensar na leitura, na escrita, nas operações matemáticas, enfim, todos os processos. E no curso nós vamos ter todos esses elementos e com todas as videoaulas, isso vai ficar cada vez mais claro para você. Então, ajudá-la a repetir esse passo, criar estratégias de compreensão e memorização deste passo especificamente. E após isso, repetir todos os passos. É isso que a criança não tem oportunidade de fazer na escola. Na escola, toda a operação, todos os passos são dados juntos e isso a criança falha. No individual, nós temos que encontrar qual é o passo que está falhando e treinar esse passo especificamente. Isso sim nos ajudará a atingir o objetivo e a criança passar para a próxima fase nesse processo, nas etapas do aprendizado. Recapitulando, o aprendizado tem 4 passos principais. Primeiro, importante, identificar em qual etapa a criança está. Incompetência inconsciente, não é competente e não sabe o que precisa saber para se tornar competente. Incompetência consciente, não é competente, mas já sabe quais são as habilidades ou os recursos que ela vai precisar dispor para se tornar competente. Terceira etapa, competência consciente. O indivíduo consegue fazer a tarefa, mas precisa ter um nível de atenção para realizar essa tarefa bem feita. E o último passo, que é a competência inconsciente, onde o indivíduo é capaz de realizar a tarefa com menor gasto cerebral, porque ele já consegue fazer isso capturando os recursos inconscientemente, inclusive podendo prestar atenção em outras coisas, sem se distrair e com um nível de acerto muito alto. Para eu passar da incompetência inconsciente para a incompetência consciente, conhecimento. Lembre-se da dica, venda bem o peixe, né? Para que a pessoa se sinta motivada a aprender aquele novo recurso, aquela nova habilidade. Para eu passar da incompetência consciente para a competência consciente, a experiência, eu preciso vivenciar a situação. E por fim, para passar da competência consciente para a competência inconsciente, é repetição, treino e o foco em melhorar aqueles pontos em que eu ainda não estou competente inconscientemente. Muitos disléxicos ficam a vida inteira na sua leitura na competência consciente. Sendo assim, eles são capazes de ler e compreender um texto, mas demanda muita energia do seu cérebro e também muito nível de atenção, gerando erros que eles poderiam não ter. O nosso trabalho, por exemplo, na dislexia, é trazer esse indivíduo daqui para cá. E só um trabalho bem focado nas habilidades que estão faltando é que podem fazer esse passo, essa passagem e tornar essa competência um sucesso para esse indivíduo. Eu quero agradecer a possibilidade de ter conversado com você hoje. Espero que nossos estudos se aprofundem ainda mais e que você possa ajudar muitas e muitas pessoas, além de você próprio, porque tudo isso também serve para a gente, na aquisição de um aprendizado consistente e competente. Até mais!